Boa tarde a todas e todos. A gente vai falar de um tema aqui super relevante hoje e urgente, que é o combate e a prevenção a fraudes digitais. Meu nome é Fernando Moço, eu sou sócio do escritório Batista Luz, sócio de tecnologia e proteção de dados. Eu estou hoje com o Leonardo Zanetti, que é CEO da Perfect Pay, né? Quer se apresentar, Leonardo? Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado aí ao Reclame Aqui pelo convite também de vir aqui falar um pouco da nossa experiência aí junto com o mercado. A gente está aí há 10 anos no mercado, trabalhando nesse mercado de plataforma de pagamento e mercado de afiliados. Hoje eu sou CEO da Perfect Pay e também a gente tem a Monetize, Vega Checkout e outras plataformas que também trabalham no ramo de pagamentos online. É isso. Eu gostaria de agradecer ao RA pelo convite e, em nome do Felipe, do Edu, do Miragaia, parabenizar o Reclame Aqui por promover há tanto tempo, há tantos anos, eventos que são muito relevantes para o setor empresarial. Vocês três são referência aí, na consolidação, mas principalmente na manutenção, retenção da reputação das companhias no mercado digital. E é claro que a gente vai falar aqui sobre esse tema que está relacionado à reputação e confiança, né, que inclusive aparece várias vezes ali no painel. Acho que eu não vou dizer que a gente está vivendo a era da transformação digital, eu prefiro dizer que nós estamos vivendo a era da consolidação digital. Todas as nossas atividades conduzidas aí no dia a dia, a gente faz por meio dos nossos smartphones, né, relógio, até a geladeira está deixando você fazer compra online. Então a gente compra, contrata serviço, até mesmo serviços financeiros, e tudo isso por muito tempo foi feito em parte com o envolvimento de um humano, né, o envolvimento de uma pessoa física por trás, ainda que de maneira digital. Por que eu me refiro a uma consolidação digital? Porque agora, com o avanço da tecnologia, principalmente de inteligência artificial e a generativa, a gente tem percebido que esses processos de contratação estão sendo feitos ou ocorrendo de maneira autônoma, automatizadas, do início até o final do processo, sem qualquer envolvimento ou supervisão humana. E tudo isso acaba, obviamente, trazendo muitos benefícios para as companhias, né? Uma praticidade aí e conveniência na interação do consumidor com a empresa, mas atrai também, no final do dia, alguns riscos na interação que esse consumidor acaba tendo, na experiência e na jornada do usuário. Com essa consolidação desse ambiente digital, esses riscos acabam envolvendo fraudes e golpes que estão migrando do físico também para o digital. E essas novas tecnologias têm desenvolvido ou permitido, o brasileiro é muito criativo, né, bastante criativo, permitido desenvolver fraudes bem complexas e até difíceis de serem identificadas, né, Leonardo? Para vocês terem ideia, gente, do volume aqui de fraudes que o Brasil sofre, uma pesquisa recente do Valor Econômico trouxe que nós temos mais de 2.800 fraudes por minuto no Brasil. Assim, é um volume bastante significativo. Inclusive, semana passada saiu uma pesquisa do Senado Federal dizendo que cada 4 pessoas, uma sofreu um golpe digital nos últimos 12 meses. Eu não vou perguntar aqui quem sofreu golpe digital, porque acho que ninguém vai querer levantar a mão, né? Mas eu vou perguntar o seguinte, alguém aqui nunca sofreu uma tentativa de golpe digital? Sim, se levantar a mão, a gente vai duvidar. Tá, ufa. Então, é isso, vocês podem perceber que é um cenário bastante complexo, é um tema muito urgente, bastante relevante para as companhias e para a consolidação da sua reputação e relação com o cliente final. Então, Leonardo, gostaria de escutar de você, né? Nesse cenário complexo, e considerando esses dados que saíram na pesquisa do Senado Federal, né, quais são os impactos para as companhias e como que elas conseguem equilibrar as suas operações digitais com essa implementação ou desenvolvimento de mecanismos de segurança para proteger o consumidor? Bom, é um assunto realmente bem complexo, tem muitas variáveis que a gente vai chegar até identificar fraudes, né? Mas hoje em dia, com a ajuda da inteligência artificial, a gente consegue criar modelos de machine learning que consegue identificar, mas não é só isso, né? A gente tem fraudes de todos os tipos acontecendo. Uma coisa que a gente fala o tempo todo, a fraude sempre está na frente do antifraude. Então, por mais que a gente crie um antifraude muito robusto, ou pegue um antifraude de mercado mesmo, cara, sempre vão criar uma fraude que vai estar à frente.
E é muito difícil realmente a gente conseguir eliminar essas fraudes instantaneamente. Então, o que a gente usa hoje lá é processo bem trabalhado dentro da equipe. Então, a equipe, quando identifica uma fraude, atua rápido, seja devolvendo venda dos consumidores que foram lesados, seja bloqueando os produtores que criaram esse tipo de fraude. Processos muito bem alinhados e muito bem definidos a gente tem para isso. Tem muita machine learning para conseguir identificar rápido ali quando acontece modelos. A gente não faz devolução imediata da venda, a gente sempre manda tudo que a gente identifica para a verificação humana. A gente ainda consegue isso, ainda tem um volume que ainda consegue fazer isso, mas aproximadamente isso chega a 300 vendas por dia que a gente manda para uma identificação humana. Identificação humana basicamente faz contato com o cliente. Olá, você comprou realmente o produto? Comprei. A gente identifica ali o CPF, se bate com a pessoa que realmente comprou. Bem feito de forma manual mesmo, e também a identificação se não é um produtor ou afiliado fazendo uma oferta muito agressiva, porque no nosso caso a gente tem fraudes, não fraude de pessoas tentando passar cartões fraudulentos no checkout, ou tentando passar, sei lá, comprou dados de cartão e está tentando passar massivamente. Fraudes de produtores ou afiliados que estão usando uma oferta muito agressiva, uma oferta mentirosa para vender produtos. E isso a gente só consegue resolver com um ouvido ativo, e esse ouvido ativo precisa do suporte, estar ali atento o tempo todo, Reclame Aqui e outros canais de suporte, para conseguir identificar, ó, esse produtor pode estar fraudando, vamos identificar, vamos analisar as vendas deles e aí sim fazer o trabalho. E acho que um ponto bem relevante, né, óbvio que as companhias precisam incorporar mecanismos de segurança, né, multifator de autenticação e outras formas de identificação da pessoa física que está concluindo aquela transação, mas nós precisamos também promover uma educação muito importante no mercado. O consumidor precisa entender que esses mecanismos são relevantes e vão fazer parte, naturalmente, da jornada do usuário na contratação de um serviço, e que isso não é à toa, né? As pessoas, essa educação ela precisa ser muito, mas muito abrangente. Eu falei que o brasileiro é criativo, né, gente? Mas o brasileiro não é muito criativo para desenvolver senhas. Não sei se vocês sabem quais são as 4 senhas mais usadas no mundo e no Brasil também, né? Nós não temos nenhuma diferença em relação ao mundo. A primeira delas é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A segunda é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A terceira é senha. A quarta é admin. Então, assim, a gente não é muito criativo para desenvolver senha, nós precisamos transmitir essa conscientização, esse treinamento e conhecimento para o consumidor final sobre a relevância desses mecanismos. E essa pesquisa do Senado, que eu comentei anteriormente, trouxe um dado bem relevante, Leonardo, que é o seguinte: mais 51% das pessoas que sofreram algum golpe digital nos últimos 12 meses são pessoas com renda de até 2 salários mínimos. Então, ao mesmo tempo em que nós permitimos que essas pessoas ingressem no ambiente digital, nós talvez não estejamos transmitindo conhecimento sobre os riscos, impactos e promovendo uma cidadania digital mesmo desse público. Como que você acha que o governo e as empresas podem desenvolver em conjunto um projeto, uma ação para conscientizar esse público e evitar que esses golpes e fraudes aconteçam? Bom, a maioria dos golpes que a gente tem visto aí são golpes desse tipo de golpe que você está falando, é um golpe relacionado ali ao WhatsApp, alguém tentando, sei lá, passar por outra pessoa e finalizar, fazer uma venda ali. Dentro da nossa plataforma, no final das contas, a gente consegue controlar, porque a gente consegue ter um controle ali de quem está comprando e quem está vendendo, de uma forma mais simples e até conseguir devolver a venda do cliente. Esse caso que o cliente sofre um golpe no WhatsApp, a gente teria que ter realmente mais mecanismo, como o MED existe, nem todo mundo conhece o MED, todo mundo conhece o MED aí, que é o mecanismo do Pix. Aí tem gente quem não conhece o MED, não conhece. Aí tem um pessoal que não conhece o MED. O MED é um mecanismo que existe do Banco Central, que você fez um Pix, você pode ir lá e falar que você sofreu uma fraude através daquele Pix, o Banco Central faz uma reclamação e faz a devolução do valor para você. E quase ninguém conhece esse mecanismo. Esse mecanismo já existe desde 2021. E esse mecanismo nem é falado. 22. Desde 2022 esse mecanismo nem é falado. Então o governo poderia fazer mais ações como essa, porque a maioria das fraudes nem é com cartão de crédito desse tipo, é fraude com Pix. E o Pix é um mecanismo que deveria ter uma trava um pouco maior da pessoa que recebeu esse dinheiro não poder sacar tão rápido e também poder ter essa devolução no caso de ser fraudado e ser indicado pelo Banco Central que foi uma fraude. Até bloqueios rápidos, bloquear contas, coisas do tipo, teria que ser mais ágil pelo próprio governo, né?
E eu comentei bastante dos golpes, né, e fraudes que vêm acontecendo contra as pessoas físicas. Isso realmente acontece, mas qual é o principal gatilho de uma fraude ou de um golpe? Tem aquelas mensagens que a gente chama de phishing, né? A pessoa está literalmente pescando você, manda um e-mail falso, manda um SMS, uma mensagem, você clica num link ali malicioso, etc. Mas um dos principais gatilhos desses golpes e dessas fraudes são os vazamentos de dados. Muitas empresas, né, vêm sofrendo vazamentos e incidentes de segurança aí há bastante tempo. Aqui no Brasil nós tivemos vários incidentes e vários vazamentos. E muita gente diz, eu já escutei, eu trabalho com isso, o pessoal falando assim, poxa, mas eu não me preocupo com esses vazamentos, porque assim, meu CPF já vazou para tudo que é lado. Né? O meu CPF vazou no banco XPTO. Tanto faz. A gente não pode pensar assim, gente, porque se o atacante sabe que o seu CPF vazou de um banco A, é porque você tem uma conta bancária naquele banco. Então a pessoa pode ou ligar para o banco e conduzir um ataque de engenharia social e tentar obter mais informações de você, ou até contrair uma dívida em seu nome. E, ao mesmo tempo, ligar para você, se passando pelo banco, sabendo que você tem conta ali, e tentando produzir ou cometer algum golpe, ou obter alguma informação adicional, ou, eventualmente, te passar um outro link pedindo para você fazer um pagamento ali e obter um lucro específico. Só para vocês terem uma ideia do custo médio, né, que uma pessoa perde numa fraude aqui no Brasil, é de R$ 1.800 cada golpe. Essa é a média, né? Obviamente, tem gente que perde muito mais. Então, Leonardo, como é que você tem visto esse ambiente aí desses vazamentos de dados? Como que vocês têm, né, na interação como CEO da Perfect Pay aqui, que você tem reparado que isso tem impactado os seus clientes, ou os seus parceiros, ou até mesmo a sua companhia, né? Como que você tem lidado com isso no dia a dia? O vazamento de dados é uma coisa que hoje em dia, se a gente falava que dados era o coração de uma empresa, hoje em dia mais ainda. Ainda mais na minha empresa que trabalha muito com marketing, venda de produtos, muita gente tem produtos similares e sim, acontece dos nossos funcionários receberem propostas. Eu quero comprar os dados da tua empresa. Meus funcionários passam isso para a gente. O que a gente teve que fazer com o tempo? Cara, hoje o processo é muito bem alinhado, somente 2, máximo 3 pessoas ali têm acesso aos dados da plataforma, quase ninguém tem acesso à plataforma. Quem tem acesso só àquela informação específica dentro do sistema. Um outro tipo de fraude que acontece desse vazamento de dados também é o phishing que você falou, que a pessoa vai lá, cria um anúncio no Google, bota o link da tua página como primeira do Google, e a hora que o cliente teu coloca a senha dentro daquele site, achando que é o site oficial, acaba passando a senha para o fraudador, e aí o fraudador consegue ter acesso ao sistema. Então, quem tem sistema de tecnologia, quem tem plataforma de pagamento principalmente, ou algo que relaciona a pagamento, precisa ter 2 fatores. E se você também tem contas nesses lugares que tem plataforma de pagamento, que tem pagamentos, que tem qualquer dado que pode ser vazado, aplique os 2 fatores. Instagram mesmo, coloque os 2 fatores lá para ativo. Então, sempre que você for logar, vai precisar mandar um e-mail para você, ou vai mandar um WhatsApp para você conseguir logar. É um trabalho a mais para você logar nas plataformas? Mas vai te dar muito mais segurança. Então, todos os nossos negócios, no final da conta, para a gente conseguir eliminar esse problema, foi aplicando 2 fatores, não só no login, mas em vários locais também estratégicos dentro da plataforma para evitar que tenha vazamento de dados e, logicamente, uma política bem agressiva internamente, poucas pessoas com acesso aos dados para a gente evitar que a pessoa queira vender aqueles dados ou, sei lá, o funcionário tenha a sensação, para você ter uma ideia, até estava falando com ele ali no bastidor, teve um funcionário nosso, hoje, a gente recebeu a mensagem aqui, de que ele recebeu uma proposta de 300 mil para vazar os dados da empresa. 300 mil. Então, um funcionário, se tiver acesso aos dados, se fosse qualquer funcionário, sei lá, um funcionário mais que ganha um cargo menor da empresa, de repente ele ficaria tentado a passar os dados. Como nem todo mundo tem acesso aos dados, eu fico mais seguro, só os líderes têm acesso ali, que são caras de confiança, a gente consegue ter, e ele passou para mim a informação, então mais confiança ainda de que ele não vai passar os dados. E hoje também veio um cliente falando, cara, vazaram meus dados da plataforma. Aí eu falei, cara, que não acontece por causa disso e tal, e aconteceu os 2 casos hoje, vindo para cá. E ele até falou, não, aconteceu e tal, aconteceu assim, o cara me passa as informações, me passa o SMS que você recebeu, tentando vender um produto similar. E aí ele passou os dados, cara, não foi da gente, porque esse SMS aqui foi de outra empresa, consegui acesso ao contato do dono da empresa de SMS, descobrimos de quem é o dono, e aí foi outro parceiro que ele estava conectado por integração à nossa plataforma,
esse outro parceiro vazou os dados. Então, é bem complexo, porque a gente tem que administrar essa gestão de risco o tempo todo, e a gente fica também, logicamente, a hora que acontece, a gente vai analisar logs, vai analisar tudo para ver se é do nosso lado, e a gente ter realmente uma melhoria do nosso processo sempre. Leonardo, deixa eu pegar o gancho nesse ponto que você trouxe. Acho que, assim, a partir do momento que você identifica ou descobre uma situação dessa, o tempo é determinante, comunicação é determinante, né? Isso, obviamente, transmite confiança e aumenta a reputação da companhia. Como que vocês tratam, assim, pelo menos na companhia, como que você tem visto o mercado tratar essa questão de resposta a essas situações de vazamento ou de questionamento, enfim, essa comunicação interna e com o cliente final em relação ao eventual dado que tenha sido vazado no mercado? A gente atua no mercado que é business to business, então a gente precisa ter transparência com o nosso cliente, senão realmente ele vai perder a confiança na hora da gente. Então, a hora que acontece, a gente tem que agir rápido realmente, agindo com transparência, falando, cara, vamos pesquisar, vamos investigar, e do nosso lado tem a política tal, que para tentar minimizar o problema. E tentar identificar junto com o cliente o problema para mostrar para ele que não é do nosso lado. Agora, se a gente não tiver como provar para ele que não é do nosso lado, realmente ele não vai ter nunca confiança. E até com o cliente final também, ele tem que ter essa confiança do outro lado também, identificando que a gente é uma plataforma segura, que ele vai ter segurança de transacionar com a gente, que não vai ter problema. Então, realmente é ação rápida, é um suporte, logicamente, humano, rápido ali, conseguindo entender o lado do cliente e aceitando que pode ser do nosso lado o problema, e ouvindo e falando rápido com ele de todas as nossas políticas. E tendo esse processo já montado rápido, você consegue conversar rápido com o cliente e mostrar que as políticas são bem sérias sobre isso. Boa. Eu sei que tem bastante gente aqui do setor, né, de experiência do cliente, experiência do usuário, que acabam interagindo muito no processo de atendimento com o consumidor final. Gente, esse processo de suporte rápido, eficiente e respostas concretas e assertivas sobre uma situação envolvendo uma fraude, um golpe, um vazamento de dados, é determinante para a gente definir quem que vai ser responsável, ou pelo menos qual é a reputação que nós vamos transmitir para o nosso cliente, para o nosso consumidor final, em relação à forma como a companhia usa os dados daquela pessoa física. Para vocês terem ideia, uma pesquisa recente também, parece que eu estudei, né? A última semana inteira aqui. A pesquisa recente da PwC, é porque eu trabalho com isso, tá, gente? A pesquisa recente da PwC sobre incidentes de segurança indicou que mais de 85% dos consumidores finais não voltam a fazer negócio com empresas que não demonstraram terem adotado as melhores práticas de segurança da informação. E quais são essas práticas? Quais são essas medidas que as empresas podem adotar? Transparência, comunicação, adotar uma experiência do usuário assertiva com medidas de segurança, como o duplo fator de autenticação que o Leonardo mencionou, sem afetar, né, a experiência do usuário, implementar modelos de identificação de fraude silencioso em segundo plano, sem atrapalhar também aquelas diversas etapas que o cliente passa para se cadastrar ou para interagir com a companhia. Tudo isso é muito, muito relevante. E, Leonardo, você comentou no início, vou até pegar o gancho agora para você trazer a sua visão aqui de negócio. Como que você tem visto, da mesma forma que o atacante, o fraudador, vem usando inovação para diversificar ou criar modelos de fraude mais complexos, como que as empresas podem também usar a inovação para prevenir esse tipo de fraude ou para prevenir que ela seja impactada? Porque muitas das vezes, aquele consumidor que está falando com o time de atendimento ou que está concluindo uma transação, comprando um produto, não é o consumidor que está indicando os dados ali, porque o dado vazou num outro contexto, a pessoa pegou aquele dado do Fernando e foi fazer uma compra na sua plataforma. Como que você consegue desenvolver tecnologias ou incorporar tecnologias para evitar que isso aconteça? Principalmente com IA, né? Tudo parte, no final das contas, do processo já realizado pelo humano, né? Então, a gente já tinha o processo. Quando a gente começou esse trabalho com antifraude, era antes de existir as IAs, no final das contas. E, então, a gente começou com os nossos processos. O que a gente identificou, o que eu acho que é o ideal, que funciona bem para a gente hoje, é que a gente não atua diretamente com... A gente tentou algumas inteligências de antifraude externas, contratadas, mas nem todas elas funcionam bem para a gente, pelo menos, porque elas só fazem o positivo e o negativo de devolução, mas elas não ficam automaticamente capturando dados. Então, a melhor forma de a gente conseguir pegar novas fraudes é a gente sempre capturar dados. Por mais que
eu não processe aquela venda mais, porque eu já identifiquei que o cliente é um potencial fraudador ali na hora da compra, então eu estou identificando o tempo todo. O cliente veio lá, tentou uma vez, beleza, às vezes aprova. Segunda vez já identifiquei que pode ser uma fraude. Terceira vez já vou bloqueando ele, mas eu mostro para ele que não foi possível transacionar, tente novamente, porque eu fico tentando identificar quais os padrões que ele está usando para fraude. Então, eu vou sempre alimentando o meu sistema e retroalimentando a minha inteligência artificial para conseguir pegar como eles estão usando as fraudes, e na hora que identifica, a gente analisa todos aqueles dados e consegue passar mais um parâmetro ali para o antifraude, conseguir pegar melhor. Mas eu nunca reprovo uma venda automaticamente, nunca mostro uma tela para o cliente, reprovado. Eu sempre mostro, opa, continua tentando, porque ele acha que está conseguindo. E na hora que ele acha que está conseguindo, ele está me dando mais informações e ele está me entregando o ouro dele, que é qual o modelo de fraude que ele está usando. Então, essa foi a melhor inteligência que a gente usou internamente para conseguir segurar isso. E uma das coisas que a gente usou até para a questão que eu falei de compra de dados por parte dos funcionários, a gente colocou no contrato social, no contrato de trabalho do nosso funcionário, que tem uma multa de R$300 mil se eles vazarem dados. Então, ele recebeu R$300 mil de oferta aí, mas tem uma multa de R$300 mil se eles vazarem dados, que a gente vai processar eles. A gente nunca precisou, mas tem uma multa pesada lá, e ele tem que assinar para entrar na empresa. Então, tá lá. Espero que não precise mesmo. Uma coisa interessante, gente, pegando esse ponto que o Leonardo comentou, grande parte dos incidentes decorrem de alguma falha humana. A grande maioria, eu digo por experiência, toda semana eu sou envolvido em algum incidente de segurança, algum vazamento. Muitas das vezes é importante a gente coletar mais informação da pessoa física para garantir que é ela mesma, para confirmar a identidade, do que receber aquela única informação que a gente está acostumado no nosso dia a dia de atendimento e permitir que a pessoa tenha acesso à nossa plataforma, a outras informações, ou conclua a compra que talvez, enfim, vai acabar gerando um prejuízo para a pessoa real ali, para o titular daquele cartão de crédito, alguma coisa do tipo. Então, esse processo que você trouxe é bem interessante, ou seja, para combater o desenvolvimento de fraudes tecnológicas, você está incorporando, né, um processo humano, recursos humanos para evitar que esse tipo de situação aconteça. E aí, até puxando um pouco do que nós estávamos conversando antes de entrar, eu acho que, chegando ao final aqui do nosso painel, gente, acho que esse processo de conscientização, de consolidação do entendimento, né, e treinamento das pessoas, tanto dos atendentes, dos colaboradores, do consumidor final e das companhias como um todo, demanda um esforço não só do setor privado, mas do setor público também, né? O governo precisa interagir próximo das empresas para desenvolver ou transmitir esse conhecimento, inclusive para os jovens. A pesquisa do Senado, só mais uma informação relevante para vocês, gente, 1/3 das pessoas que sofreu o golpe tem de 19 a 26 anos. Então, a gente diz que essas pessoas que estão usando TikTok entendem de tecnologia e jamais vão sofrer golpe, são elas que estão sofrendo grande parte desses golpes. Então, eu queria que você trouxesse um pouco, Leonardo, qual que é essa sua visão da interação do privado com o público em benefício à prevenção às fraudes? É bem complexa a pergunta, é bem difícil a gente esperar muito que o governo realize alguma ação mais efetiva para cima disso, mas realmente eu acho que agora, no passo que está caminhando, até as plataformas de pagamento tendo que mandar todos os dados para o governo, tendo que mandar todas as informações, eu acho que é bem possível o governo realmente criar melhores análises, identificar possíveis fraudadores de contas bancárias, de tudo mais, para conseguir pegar essas pessoas já na fonte, né, onde eles recebem o dinheiro. E conseguir tomar alguma ação em cima disso. Mas, sinceramente, eu não espero tanto. A gente tem que atuar do nosso lado, porque senão a gente vai acabar tendo mais fraude e sofrendo do nosso lado. Então, a gente atua e deixa o governo tentar tomar as ações dele do jeito que ele achar melhor no final. Bom, como eu sou advogado, eu vou ter que dizer que talvez a solução seja a regulação, né? Não vou dizer que precisa de mais lei, porque chega de lei nesse país, mas pelo menos a gente precisa cumprir as leis que estão aí, né? Tem um monte de lei que, se fosse cumprida, ou pelo menos fiscalizada de forma adequada, muitas dessas situações jamais aconteceriam, ou as pessoas seriam responsabilizadas e as empresas teriam um cenário de segurança jurídica muito melhor, né? Tem que ser rápido na regulação também, né? Porque demora, às vezes, e a internet cresceu muito rápido, o IA está crescendo rápido. O quanto estão usando o IA agora, rosto de pessoas famosas para vender. E isso é tudo fraude, no final das contas, que a gente não consegue atuar rápido.
estão querendo agora regular a inteligência artificial. Então tem um monte de lei que vai sair, mas não adianta fazer a lei sem cumprir e fiscalizar. Gente, com isso nós encerramos nosso painel, antes que o pessoal me expulse aqui. Leonardo, gostaria de te agradecer mais uma vez o Reclame Aqui pelo convite, e parabenizar aí a todas e todos por esse grande evento. Obrigado. Obrigada, Leonardo. Obrigada, Fernando.